pedir ao nosso cantor que possa continuar nesse tom, que nós vamos voltar nesse refrão dessa canção, que aliás e providencialmente tem tudo a ver com a homilia que hoje nós vamos fazer. Porque estamos hoje no segundo domingo do tempo da Quaresma. Como eu disse para você, o domingo de hoje é chamado tradicionalmente pela igreja como domingo da transfiguração. Domingo de quê? Transfiguração. E em geral hoje nas homilias que você for acompanhar ou assistir, você vai ouvir os padres falando sobre esse assunto, transfiguração. Mas ontem, quando eu estava me preparando para essa missa, o desejo que veio no meu coração, a inspiração que veio ao meu coração, foi de refletir com você, não especificamente sobre a transfiguração, mas sobre a primeira leitura, que fala sobre o sacrifício de Abraão. A primeira leitura fala sobre o quê? O sacrifício de Abraão. Só a título de ilustração, quero dizer para você que a Bíblia fala que Abraão fez um sacrifício em um monte. Esse monte, no tempo de Abraão, ele foi chamado Monte Moriá. Qual o nome do monte? Moriá. Posteriormente, depois de muitos séculos, no tempo de Jesus, esse monte recebeu um outro nome. E o lugar onde Jesus se transfigurou, de acordo com os estudiosos, foi no mesmo monte onde, séculos atrás, Abraão fez o seu sacrifício. Então, no passado, Abraão fez um sacrifício naquele monte, e depois de muito tempo, Jesus se transfigurou ali no mesmo monte, que hoje nós conhecemos como Monte Tabor. Olha que bonito isso. O mesmo lugar se tornou o palco, o cenário para dois grandes eventos: o sacrifício de Abraão e a transfiguração de Jesus. Tanto o sacrifício de Abraão quanto a transfiguração de Jesus aconteceram nesse mesmo lugar, no monte. E nos dois casos, o pano de fundo era obediência. Por isso, eu pedi que pudesse manter nesse tom, para que você pudesse cantar mais vezes essa canção, cuja letra diz: dá-me um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir todo o teu querer. Foi o que aconteceu com Abraão, foi o que aconteceu com Jesus. Abraão fez o sacrifício do seu filho, Jesus fez o sacrifício da sua vida, e esses dois sacrifícios só aconteceram por causa da obediência de Abraão, da obediência de Jesus. Quem gostaria de ter uma obediência semelhante a essa, diga amém. Amém. Então canta mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu, vai. Dá-me um coração igual ao teu, Meu mestre, meu mestre. dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Você internauta que está em casa, canta conosco. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, Meu mestre, dá-me um coração. dá-me um coração igual
igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Pode continuar que nós vamos voltar de novo nesse refrão durante essa homilia. Mas veja, eu dizia para você, a inspiração que veio no meu coração foi que nós falássemos sobre o sacrifício de Abraão. Amém? Amém. O sacrifício de Abraão é um relato que você encontra no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Gênesis capítulo 22. Mas para que você possa entender o sacrifício de Abraão, você tem que entender o que aconteceu antes com Abraão. Abraão já era um homem idoso, era casado com uma mulher, deixa eu ver se você tá bom de Bíblia. Qual o nome da esposa de Abraão? Sara. Sara. Vamos falar juntos? Qual o nome dela? Sara. E Deus fez um chamado a Abraão. Pediu que Abraão saísse de sua terra e fosse para uma outra terra que ele iria mostrar. No meio do caminho, Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho. Mas qual foi a dificuldade de Abraão? Ele já era idoso, a esposa dele era idosa, e a esposa dele, além de ser idosa, era também infértil, ou seja, não conseguia engravidar. Para que a promessa de Deus se cumprisse, Abraão engravidou a sua própria empregada, chamada Agar, com autorização da esposa dele, e Agar teve um filho. Essa agora é mais difícil, mas eu acredito que algumas pessoas devem lembrar. Qual o nome do filho que Abraão teve com Agar? Começa com Is, termina com Mael. Ismael. Aí, parabéns, acertou. Qual o nome? Ismael. O nome do filho que Abraão teve. Mas esse filho que Abraão teve não era um filho legítimo, porque não foi com a esposa dele. E Deus prometeu para Abraão: eu vou te dar um filho, Abraão. Você vai ter um filho legítimo, e esse filho vai carregar sobre si todas as promessas que eu fiz para a tua vida. E um belo dia, Sara, a esposa de Abraão, chegou para ele e disse: Abraão, eu estou grávida. E quando Sara deu à luz, o menino recebeu o nome de Isaac. Qual o nome? Isaac. Então veja, Isaac era o cumprimento das promessas de Deus. Deus prometeu para Abraão: eu vou te dar um filho, e Deus cumpriu a promessa e deu para Abraão o filho que ele tanto sonhou, Isaac. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você ter um sonho e pedir muito a Deus, um sonho que talvez seria impossível ou quase impossível, e Deus realizou o seu sonho. Quem aqui já viveu essa experiência, diga amém. Amém. Você que já viveu essa experiência de receber uma graça muito grande, de ver um sonho se realizar. Quando o seu sonho se realizou, você ficou triste ou alegre? Alegre. Então você pode imaginar a alegria de Abraão, a alegria de Sara, de ver pela casa correndo o pequenino Isaac, aquela criancinha que foi prometida por Deus, aquela criancinha que trazia sobre si uma promessa de uma bênção que Deus iria conceder. Então Isaac era o sonho de Deus, era o amor do coração de Abraão, era tudo que Abraão mais amava na sua vida.
Se você fosse perguntar para Abraão: Abraão, você ama sua esposa? Abraão diria: sim, eu amo. Abraão, você ama a sua vida? Sim, eu amo. Abraão, o que mais você ama nesse mundo? Abraão diria: em primeiro lugar, eu amo a Deus. E no segundo lugar, o meu filho Isaque. Você precisa entender que Isaque era o bem mais precioso da vida de Abraão. Isaque era tudo o que Abraão pediu a Deus. Era tudo que Abraão jamais sonhou e jamais havia imaginado que poderia acontecer. Você não vai conseguir entender o sacrifício de Abraão se você não entender primeiro a importância de Isaque na vida dele. Quem aqui tem filho, diga amém. Amém. Com certeza você que tem filho ama seus filhos. Mas você já deve ter percebido que quando o filho nasce numa condição de muita dificuldade, quando o filho tem doença, quando o filho tem uma deficiência, ou quando o filho nasce em um contexto improvável, parece que o amor do pai e da mãe aumenta ainda mais. A luta para trazer aquele filho ao mundo, quando ela é grande, isso faz com que o amor do pai e da mãe seja ainda maior. Então, Abraão, ele amava Isaque não só por ser filho dele, mas ele amava Isaque porque Isaque surgiu num contexto onde ele não podia mais ter filhos. Isaque era o filho da improbabilidade, ele não tinha chance de vir ao mundo e ele veio ao mundo. Então Abraão olhava para Isaque e ficava encantado, pensando: mas como Deus é maravilhoso. Eu não tinha chance de ter filho, minha esposa infértil, minha esposa idosa, mais de 60 anos. Pessoal, tenta imaginar isso. Uma mulher que quando era nova não podia ter filhos. E essa mulher ficou idosa, mais de 60 anos. E depois dos 60 anos, essa mulher engravidar. Uma idosa de 60, 65 anos, grávida. Tenta imaginar essa cena. Então, quando Isaque nasceu, Abraão ficou apaixonado. E quando Isaque tinha ali por volta dos seus 13 anos, Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão. E Abraão respondeu: aqui estou. E Deus disse para ele: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Deus pediu a Abraão que pegasse o filho dele, Isaque, e oferecesse em quê? Em holocausto. Holocausto. Mais uma vez, oferecesse em quê? Holocausto. O que é holocausto? Holocausto é um tipo de sacrifício. No tempo de Abraão, haviam vários sacrifícios que se poderia fazer a Deus. Havia um sacrifício chamado de libação, havia um sacrifício chamado de ofertas e havia um sacrifício chamado de holocausto. O que era o holocausto? Era quando você pegava um carneiro, ou quando você pegava um boi, ou um bezerro, cortava o pescoço, pegava o sangue do animal e derramava em cima de um altar. E depois que o altar estava todo ensanguentado, pegava aquele animal, colocava em cima de lenha e punha fogo e oferecia aquela carne como sacrifício a Deus.
Quando se falava em holocausto, no tempo de Abraão, se pensava no seguinte: animal, amém? Amém. Cortar o pescoço do animal, amém? Amém. Pegar o sangue que sair desse corte, espalhar em cima do altar, amém? Amém. E pôr fogo no corpo do animal, amém? Amém. Deus pediu para Abraão fazer isso, não com um animal, mas com o próprio filho dele. Quem aqui tem filho, diga amém. Amém. Você teria coragem de cortar o pescoço do seu filho? Não. Você teria coragem de pegar o sangue do seu filho e sair espalhando em cima de uma mesa? Não. E você teria coragem de pegar o corpo do seu filho e pôr fogo? Não. Pois Deus pediu isso para Abraão. Por isso que eu digo para você, para mim, essa é uma das cenas mais lindas, não só do Antigo Testamento, de toda a Bíblia. Porque Deus foi no coração de Abraão, na raiz de Abraão, e pediu para Abraão uma coisa que nenhum de nós aqui teria coragem de fazer. E Abraão fez. Por isso então eu quero aproveitar esse texto de hoje para trazer para você 5 lições de Abraão para o tempo da quaresma. Amém? Amém. Nós vamos aprender 5 lições que Abraão tem para nos transmitir e que podem nos ajudar a viver melhor o tempo da quaresma. Mas para preparar o seu coração, eu peço que você canta de novo. Você vai precisar de cantar e vai precisar de viver essa canção. Dá-me um coração igual ao teu. Só você agora. Dá-me um coração. Meu mestre. Dá-me um coração igual. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre. Meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer e cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. A primeira lição de Abraão para você. Abraão que viveu à risca. Abraão que viveu na pele. E Abraão que, como ninguém, aprendeu o que significa obedecer. Abraão mandou ensinar para você essas lições. A primeira lição é: nunca questione os planos de Deus. Diga: nunca questione os planos de Deus. olha aqui, Deus apareceu para Abraão e disse assim: toma teu filho único, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu vou te indicar. Abraão não perguntou por quê. Abraão não se revoltou contra Deus.
Abraão não ficou questionando, ele apenas aceitou. Algumas coisas que acontecem na sua vida fazem parte do plano de Deus para você. E no plano de Deus para você existem coisas boas, mas existem coisas ruins. Se as coisas boas que acontecem você não deve questionar, as coisas ruins também você não deve questionar. Então olha só, você foi consultar e o médico disse para você: olha, seu exame deu uma alteração, eu vou pedir uma biópsia. Você vai lá e faz a biópsia. Quando você vai mostrar o resultado para o médico diz: foi o que eu pensava. Você está com um tumor, o tumor está crescendo, e você pergunta para o médico: doutor, é um tumor benigno ou maligno? O médico diz: é maligno. Eu estou com câncer, doutor? Sim, você está com câncer. E o médico diz: nós vamos ter que te operar. Lembra da homilia de hoje. Não questione os planos de Deus. Na hora dá um impacto, na hora dá um baque, mas lembra de Abraão. Abraão em silêncio pegou o filho dele, pegou os seus feixes de lenha, pegou a faca que ele ia utilizar para cortar o pescoço do menino, chamou o filho dele e disse: vamos, Isaque. Isaque perguntou: vamos aonde, papai? Vamos ali no monte oferecer um sacrifício. Isaque não se revoltou, Abraão não se revoltou. Abraão não ficou questionando: por que eu? Por que Deus foi me dar um filho e agora Deus está tomando? Por que Deus foi fazer isso comigo? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Por que Deus está agindo assim? Por que Deus está deixando isso na minha vida? Abraão apenas aceitou. Você também aceite os desígnios de Deus para a sua vida. É lição de Abraão para você. Quando coisas ruins, quando coisas difíceis acontecerem, não fique questionando por quê. Alguém liga para você e fala: estou ligando para falar para você que seu filho está aqui no hospital. Você fala: meu filho seu filho sofreu um acidente, parece que foi um acidente grave, é bom você vir para cá. Não fique questionando: por que meu filho? Tanto bandido solto aí na rua fazendo mal, tantas pessoas más que poderiam sofrer esse acidente, por que meu filho? Não questione, aceite e entenda: algumas coisas que acontecem fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Segunda lição de Abraão: não se preocupe, apenas confie. Repita: não se preocupe, apenas confie. Eu quero que você responda essa frase: não se preocupe, apenas confie, tá bom? Seguinte situação: o médico disse para você está com câncer, vai ter que fazer uma cirurgia. Qual é o pensamento que vai vir na sua cabeça? Não se preocupe, apenas confie. Alguém disse para você: olha, seu parente está aqui no hospital, sofreu um acidente, bateu o carro, está aqui, está internado. O que você vai pensar? Não se preocupe, apenas confie. Você trabalha numa empresa, seu patrão te chamou, falou para você: olha, nós estamos cortando gastos e a gente infelizmente vai ter que mandar algumas pessoas embora. Você foi uma das pessoas escolhidas para ser mandado embora. Você pode se revoltar, você pode ficar chateado, você pode brigar, xingar, chorar, mas na hora que disser isso, o que você vai lembrar?
Não se preocupe, apenas confie. É a lição de Abraão para você. Não se preocupe. Aconteceu uma tribulação, aconteceu um problema grave, apenas confie. E olha só que interessante na vida de Abraão. Isaac já era um rapazinho, Isaac já tinha consciência. E Isaac perguntou para ele assim: papai, eu estou vendo o senhor levando a lenha, eu estou vendo o senhor levando a faca, mas onde é que está o carneiro? Nós vamos oferecer um sacrifício, um holocausto, mas cadê o carneiro? E Abraão disse para Isaac uma das frases mais bonitas. Abraão disse assim: Deus proverá, meu filho. Diga: Deus proverá, meu filho. E em hebraico a expressão que Abraão utilizou foi essa: Yavé Jiré. Yavé Jiré significa Deus proverá. Precisa do dinheiro para fazer uma cirurgia? Deus proverá. Alguém da sua família ficou desempregado, não tem perspectiva de emprego, não está conseguindo serviço, colocou currículo e até agora nada, o que você vai pensar? Deus proverá. Você está querendo tirar sua carteira de habilitação e essa carteira não sai, você já foi reprovado e sua pauta está para vencer e você não tem mais dinheiro para fazer tudo de novo. O que vai vir na sua cabeça? Deus proverá. Então são lições de Abraão para você usar na hora que as coisas difíceis começarem a acontecer, para você não desesperar, para você não entrar em paranoia, para você não entrar em surto. Lembra disso, Deus proverá. Abraão falou para Isaac e hoje Abraão fala para você. Quando as coisas ficarem difíceis, quando você olhar para o lado, as portas estiverem fechadas, quando o caminho ficar escuro, quando você não tiver ninguém do seu lado, quando você olhar e todo mundo estiver afastado, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Terceira lição de Abraão. Essa para mim é talvez a lição mais difícil, é a lição mais pesada. Abraão mandou dizer para você, por mais difícil que seja, obedeça. Repita. Por mais difícil que esteja, obedeça. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: por mais difícil que seja, obedeça. Vamos falar para os internautas que estão em casa. Fala assim, compadre: internauta. Internauta. Fala a frase agora. Por mais difícil que esteja, obedeça. Obedeça, internauta. Obedeça. Você que nos assiste pelo YouTube, obedeça. Você que nos assiste pelo Facebook, obedeça. Você que está aqui, obedeça. E canta mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Vai lá, canta. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto. coração disposto a obedecer, Cumprir todo o teu querer. cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Olha só, quero trazer para você agora um trecho de um livro, dentro desse contexto, dessa homilia. Existe um livro chamado A História dos Hebreus, um livro muito famoso, que foi escrito poucos anos depois de Jesus ter vindo à terra. Um homem chamado Flávio Joséfo. Esse homem, ele não era cristão,
ele era um historiador. Ele escreveu esse livro para contar a história dos judeus. E esse homem contou a história de Abraão e Isaque. E nesse livro, a história dos hebreus, de Flávio Joséfo, ele narra uma conversa que teve entre Abraão e Isaque, uma conversa que não está na Bíblia, mas que os judeus acreditam que é verdadeira. Olha a conversa entre Abraão e Isaque, olha o clima tenso, olha o momento em que Abraão iria levantar a faca para cortar o pescoço do seu filho. Olha o que Abraão falou para Isaque, está no livro de Flávio Joséfo, História dos Hebreus. Abraão olhou para ele, para o seu filhinho, o filho que ele tanto amava, e disse assim: meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência, com muita oração. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós, desde que viestes ao mundo. E eu consideraria como realizados todos os meus desejos, se eu visse você chegar em uma idade muito avançada, e eu te deixasse, quando eu morrer, como herdeiro de tudo que eu tenho. Mas como Deus, depois que deu você a mim, como Deus quer que eu agora perca você que Ele me deu, eu consenti generosamente em oferecer você, meu filho, a Deus como sacrifício. Eu te peço uma coisa, meu filho, vamos juntos prestar esse ato de obediência a Deus. Vamos prestar essa honra a Deus como um testemunho da nossa gratidão, como um testemunho do favor que Deus fez para nós, pela assistência que Deus nos deu. Olha, meu filho, todo mundo nasce para morrer um dia, e você também teria que morrer. Mas que fim glorioso, que morte digna, a morte de ser oferecido como sacrifício a Deus. Deus que, ao invés de tirar sua vida por uma doença, numa cama, ou por uma ferida na guerra, ou por algum acidente aos quais todos os homens estão sujeitos, Deus julgou você digno, meu filho, de entregar sua vida para Ele em um altar, em meio a sacrifícios, a orações, de modo que você vai morrer, mas você vai ficar sempre unido a Deus. Olha, meu filho, aceita a vontade de Deus, e assim você vai me consolar na velhice. Você vai me dar a assistência de Deus no lugar que eu deveria receber, depois de ter educado você com tanto amor, com tanto carinho, com tanta diligência. Você consegue perceber que Abraão não fez a vontade de Deus por obrigação, não fez a vontade de Deus de cara fechada, mas ele fez com profundo amor? Quem consegue perceber isso, diga amém. Amém. Sabe o que Abraão queria? Que você aprendesse a obedecer a Deus, não com medo do castigo, não com medo de ir para o inferno. Abraão queria que você aprendesse a obedecer a Deus por amor. E aqui nós entramos no penúltimo das lições de Abraão. Olha a quarta lição de Abraão: não se esqueça, todo sofrimento tem um fim. Repita:
Não se esqueça, todo sofrimento tem um fim. Aponta o dedo para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: não se esqueça, todo sofrimento tem um fim. Querido, querida, olha para o Padre agora. Todo sofrimento tem um fim. O seu sofrimento terá um fim, não vai durar para sempre. Então, por isso você deve cumprir a vontade de Deus com obediência, com amor, sabendo disso. Todo sofrimento tem um fim. Vai chegar uma hora que isso vai parar, que isso vai acabar. O sofrimento terá um fim. O meu sofrimento terá um fim. Bate no peito e diga isso. Meu sofrimento terá um fim. De novo, o meu sofrimento terá um fim. O meu sofrimento terá um fim. Não durará para sempre. Não durará para sempre. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão ali sofrendo porque ele ia perder seu filho que ele tanto amava. Quando Abraão levantou a faca para cortar o pescoço do filho, o anjo gritou: Abraão, Abraão, não faça mal para o seu filho, não levante a mão para o seu filho. O que Deus te pediu, Abraão, foi uma prova. Isso, Abraão, que você está passando é apenas uma provação. Isso, meu filho, que você está passando é uma provação. Esse câncer é uma provação. Essa doença é uma provação. Não se desespere, isso vai passar, vai ter um fim. E a quinta e última lição de Abraão para a gente encerrar é essa: depois da provação vem a bênção de Deus. Repita: depois da provação vem a bênção de Deus. É por isso que você tem que ser firme, é por isso que você tem que ser fiel, é por isso que você tem que obedecer. Sabe por quê? Se você passar pela provação com obediência, com amor, com fé, com perseverança, sem desanimar, sem reclamar, sem questionar, depois da provação, Deus vai te dar uma bênção tão grande que as pessoas não vão conseguir acreditar no que vai acontecer. Na hora do sofrimento é difícil você imaginar que tem bênção vindo, mas pelo menos aguenta firme, segura firme, seja como Abraão, seja firme na sua fé. E depois que o anjo falou para Abraão isso, o anjo disse: Abraão, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. E eu tornarei a tua descendência tão numerosa, Abraão, como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Deus mandou falar para você: na hora da provação, aguenta firme, ela vai passar. E depois que ela passar, Deus vai te dar uma bênção tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias do mar. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Segura firme na mão de Deus. Não desanime, não reclame, não desista, não desespere, não olhe para trás, não largue aquilo que você começou, não abandone os projetos de Deus. Obedeça, mesmo chorando, obedeça, mesmo doendo, obedeça, porque depois da prova vem a bênção, depois da sexta-feira santa vem a ressurreição, depois da tentação vem a bonança, depois da noite escura vem um lindo amanhecer. Obedeça. Abraão é a prova viva de quem obedece e segura firme até o fim.
não é decepcionado. Deus mandou falar para você: eu não vou te decepcionar. Apenas aguenta firme, apenas obedeça. E como Abraão, você viverá as promessas de Deus. Fique em pé agora. Coloca a mão no coração. Feche seus olhos. Pensa na sua vida. Pensa nas suas provas, nas suas lutas, nas dificuldades que você vem passando, já passou e talvez vai passar. E apenas canta para Ele: dá-me um coração igual ao teu. Fala. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, Senhor. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Mais forte. Dá-me um coração igual ao teu. Com fé, fala. Dá-me um coração igual ao teu. Fala com fé. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir todo o teu querer. Cumprir até o fim. Dá-me um coração igual ao teu. Só você, dá-me um coração. Dá-me um coração. Meu mestre, dá-me um coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Se você vai se esforçar para cumprir todo o querer de Deus na sua vida, já comece a agradecer a Ele com uma calorosa salva de palmas.